Meus irmãos, é um prazer e um temor estar aqui mais uma vez com os irmãos para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Só você aceitando o desafio de um dia pregar para você entender o que é esse prazer misturado com esse temor, viu? É um negócio... Espera a Deus que nunca passe, nem o prazer, nem o temor. Eu não sei vocês, mas quando eu estava na escola, essa expressão começa a ficar antiga, né? Mas quando eu estava na escola, eu ouvi pela primeira vez uma expressão, que eu olhei para essa expressão e fiquei assim, pensativo nela, né? A professora disse que a história é cíclica. Ela está se repetindo. Então, para que a gente possa viver bem, para que a gente possa se desenvolver como seres humanos, a gente precisa olhar para o passado, aprender com os erros do passado e continuar. E aí eu gravei aquele negócio e ficou na minha cabeça. E aí eu fui ler a Bíblia, eu fui lá para Eclesiastes, né? Não está vindo de manhã não, é? Está perdendo. E aí eu fui lá para Eclesiastes. Aí lá Eclesiastes está dizendo que não existe nada novo debaixo do céu. Aquilo que é um dia já foi e tornará a ser. Eu disse, rapaz, não é que a professora estava certa? Não sabia eu que estava errada a professora e a minha interpretação do Eclesiastes, né? Os gregos, eles acreditavam que a história era cíclica. Só que é uma sucessão de coisas e que não tem sentido, elas estão apenas se repetindo. E muitas vezes a gente acha que as coisas estão simplesmente se repetindo, a gente nasce, cresce, né? Se desenvolve, trabalha, se der tudo certo, aposenta, depois morre, depois tem um netinho que nasce. E parece que a gente está dentro desse ciclo vicioso. Mas hoje em dia, com as mudanças, né, de pensamento, com as correntes do pós-modernismo, a gente acaba pensando que, na verdade, a história não tem sentido nenhum. E é a coisa mais tola do mundo, é você tentar encontrar um sentido para o que a gente está vivendo, porque não tem. O sentido é cada um fazer o seu, olhar a sua vida, ver as circunstâncias e ver, não, o sentido da minha vida é esse. E ir atrás dele. E aí você encontra um monte de alternativas para isso. Mas aí entra a palavra de Deus que nos ensina, né, com a interpretação correta, que na verdade a história não é cíclica e muito menos sem sentido. Mas que a história é algo que pertence a Deus e que no passar do tempo Deus vai revelando o seu plano, da qual ele foi elaborado lá na eternidade. E ao longo do passar do tempo, dos anos, dos séculos e dos milênios, existe algo que vai sendo revelado com mais força, que se chama Jesus Cristo. No primeiro dia em que o pecado entrou no mundo, Deus já revelou que Jesus viria. Eis que da tua descendência virá um, em que pisará, né, que a cobra ali morderá o calcanhar, mas que este lhe pisará na cabeça. Você tem aí Gênesis, a primeira promessa da vinda de Jesus. E com o passar do tempo, Deus foi trabalhando o seu povo, a história, para compreender Jesus Cristo. Até que o dia em que ele sai do seu céu, vem para a terra e encarna. E ele dá um
um grande passo a respeito da revelação de Jesus Cristo, da história de Deus. E eu quero mostrar para vocês hoje como a revelação de Cristo está associado à sua vida e ao seu curto período de tempo na vida. E que a sua história, ela não precisa ser cíclica, nem muito menos sem sentido. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós estamos, no comecinho dessa série aí de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, de versículos 4 a 9. Veja se a pessoa que está do seu lado está com Bíblia, se ela já conseguiu abrir. Veja aí, dê uma olhadinha. Se você já conseguiu, se não tiver, empreste a sua. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 4 a 9. O texto diz o seguinte: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite. Te agradecemos porque o Senhor nos permitiu chegar aqui. Te agradecemos porque o Senhor tem nos permitido conhecer do teu Filho Jesus. Te agradecemos porque temos acesso, ó Pai, à Tua Palavra, enquanto irmãos nossos ao mundo hoje não conseguem nem ter a Bíblia nas mãos. Fala conosco, ó Pai, aqui nessa noite. Tu trouxeste especialmente cada um aqui nessa noite. Não foi para encontrar somente com os irmãos, não foi somente para nós cantarmos, mas principalmente que seja, ó Pai, para adorar o Teu nome e ouvir a Tua voz. Tem misericórdia, Pai, de mim como pregador. Me usa, Senhor Deus, mais uma vez. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, muito bem. Existe uma coisa que nessa série de pregação do Corinto a gente vai repetir muito. Por quê? Porque você precisa disso. A gente precisa lembrar qual é o contexto da carta. A cidade de Corinto era uma cidade que ficava num estreitinho de terra. Eu sei porque eu já vivi no estreitinho de terra. Que só tem 6 quilômetros. Então, era uma cidade portuária muito forte. Por quê? Porque os barcos preferiam parar em Corinto, transferir as coisas para o outro barco e continuar a viagem. Às vezes tinha um trecho que era tão pequeno que o pessoal botava troncos e o barco atravessava o barco inteiro para o outro lado do mar. Era melhor do que dar a volta na península inteira. Então, Corinto virou uma cidade de comércio muito grande. E toda cidade que tem um comércio muito grande, ela gera dinheiro. E se você tem aprendido da palavra de Deus, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é o raiz de todos os males. Bem-vindo a Corinto. Então veja, Corinto tinha problema com imoralidade, tinha vários cultos, em que havia a imoralidade, em que as sacerdotisas, elas desciam, sacerdotisas cultuais, elas desciam para ter relações com os homens no final da tarde, para angariar dinheiro para o templo de Afrodite. Havia o templo de Apolo, onde havia o endeusamento da figura masculina na perspectiva homossexual. Tinha muito dinheiro ali dentro. Havia filósofos lá dentro. Judeus, soldados, tinha de tudo. Era uma cidade muito misturada, com um grande caldeirão de coisas. Para nós,
meros humanos, mortais, né? Talvez a gente olhasse para essa cidade e falasse, essa daí não vai ouvir o evangelho nunca. Mas Paulo, ele cria no poder de Deus, como está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, quando ele fala que eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. E Paulo cria que esse poder é tão forte a tal ponto de transformar qualquer realidade, inclusive Corinto. Mas isso não fez com que o apóstolo tivesse certo temor. A gente vai ver isso mais para frente na exposição da carta. Então, apesar de ser uma cidade extremamente complicada, com pecados por todos os lugares, com práticas completamente avessas ao evangelho, Paulo reconhece que Deus derramou da sua graça naquele lugar. Tanto é que Paulo está escrevendo para uma igreja dentro de Corinto. Na verdade, ele está escrevendo para um conjunto de igrejas. Né? Naquela época a igreja não é feita como a gente está acostumado hoje, né? Que tem um templo. As igrejas eram casas em que as pessoas se reuniam. E Deus derramou tanta graça sobre aquele lugar que fez nascer servos dedicados a Deus ali. Um deles é Sóstenes, que está aqui escrevendo a carta junto com Paulo. Era um líder de uma sinagoga, que já no comecinho da sua caminhada, ele já foi espancado no lugar de Paulo. Que não conseguiram acusar Paulo de nada, então dá em Sóstenes. E deram em Sóstenes porque ele era cristão e estava no meio. E é ali que Paulo conhece dois companheiros de trabalho que vai acompanhar durante várias cartas e várias missões aí de Paulo, que é Áquila e Priscila, que eram fazedores de tenda. Por isso que eles se juntaram com Paulo ali, conheceram o evangelho e viraram parceiros de Paulo, né, e do Senhor na caminhada ali em Corinto. Então, quando Paulo lembrava da mistura, do perigo que era essa cidade, e do que Deus havia feito ali, do trabalho que Deus havia feito ali, o coração dele se enchia de alegria pelo que Deus havia feito. É como ele está dizendo aqui no versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Por causa da graça de Deus que foi dada em vocês em Cristo Jesus. Então ele diz, rapaz, que coisa maravilhosa o que Deus fez naquela cidade. Deus trouxe pessoas para ele. Deus está ali com eles. E Paulo fala que Deus derramou graça sobre eles. A palavra graça aqui, meus irmãos, não está associada ao que a gente geralmente está acostumado a ouvir. Não está associada diretamente à perspectiva da graça salvífica, né? Da graça voltada para a salvação. Né? Que é o presente que nos é dado em Cristo Jesus, apesar dos nossos pecados. Mas a graça aqui tem o sentido da dádiva, da bênção de Deus. De todas as coisas boas que Deus derrama sobre a gente. Então Paulo está falando, eu dou graças a Deus por todas as coisas boas, por todas as bênçãos que Ele derramou em vocês. Meu coração se enche de alegria de ver como Deus abençoou a vocês. E tudo isso por meio de Jesus Cristo. E de todas as bênçãos, meus irmãos, que são derramadas sobre nós por meio de Cristo Jesus, certamente, a maior bênção que a gente pode receber qual é? É a salvação em Cristo Jesus. Porque sem ela, a gente não tem a porta de entrada para o resto. Cristo Jesus é essencial na história. Ele dividiu a história em duas. E Cristo Jesus é essencial na nossa história. Mas do mesmo jeito, como nada de bom que acontece na sua vida é mérito seu, a salvação também não é. Porque Paulo aqui fala, diz, olha, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês. E como o vocábulo aqui não se aplica somente à perspectiva da salvação, a gente precisa aprender uma coisa boa que Jó aprendeu. Todas as coisas que nós recebemos de Deus são dadas por Ele,
são presentes do Senhor para nós. A Bíblia nos fala lá em Tiago que toda boa dádiva, todo dom perfeito é presente de Deus. Por que eu digo isso? Porque aquilo que o mundo nos prega é o inverso. Que o nosso próprio braço nos dá, que o nosso próprio esforço nos traz. E a gente acaba perdendo a visão de que, na verdade, tudo que nós temos de bom, na verdade, veio do Senhor e nós precisamos agradecer. É muito mais do que uma oração antes da refeição. Quando Deus permitiu que o diabo tirasse tudo de Jó, a palavra de Jó foi: Deus deu, Ele levou. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que significa? Eu não tenho direito a nada. Se você está hoje aqui vestido, bem vestido, com maquiagem, né? Cabelo penteado, são presentes de Deus. Com saúde, presente de Deus. Emprego, presente de Deus. Família, presente de Deus. Amigos, presente de Deus. Então Paulo, quando ele olha para todo esse quadro, ele consegue agradecer a Deus por todas essas bênçãos que foram derramadas sobre aquela igreja. E como a nossa maior bênção é Jesus Cristo, ao vir aqui há mais de 2000 anos, ele cumpriu o seu papel como Salvador dos homens. E um dia ele vai voltar não mais como servo sofredor, mas como Rei soberano, para mudar a ordem desse lugar, para restaurar todas as coisas aos seus lugares, para revelar a natureza dos seus filhos e para condenar aqueles que o rejeitam. Mas a grande verdade é que essa revelação histórica de Cristo só inicia na nossa vida quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e de fato necessitamos de um Salvador. No dia em que nós entendemos que não é pela nossa própria força que a gente vai chegar no céu, não é pela nossa própria força que eu vou bater na porta lá, né? Todo mundo acha que é São Pedro que está lá, né? Só, cheguei, consegui. E a gente acha que Deus vai colocar numa balança, né? O que a gente fez de bom e o que a gente fez de errado. Já conheceram alguém? Você já pensou assim? Quando chegar lá no céu tem uma balança do que você fez, do que é certo, do que é errado. Aí a gente acha assim, ó, se o bom pesar, opa, entrei no céu. Se não pesar, bom, fazer o quê, né? Se você tiver com esse pensamento, deixa eu lhe ajudar a corrigir ele. Primeira coisa, se tiver uma balança lá no céu, não é a sua. Porque na sua balança, você que acha o que é bom e o que é errado. Se tiver uma balança lá, não é sua, é a de Deus. E se a balança for de Deus, eu garanto uma coisa a você, o de errado vai dar mais pesado. Porque tem muita coisa que a gente não acha errado, mas que para Deus é. Para aquele que é o nosso Criador, que nos criou para a glória dele, vai ser errado. Então qualquer ser... Perdão. Olha, botaram água junto com álcool aqui, querem matar o pregador, viu? Pelo amor de Deus. Qualquer ser humano que quiser chegar lá no céu, por mérito próprio, ele vai voltar. É por isso que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio oferecer a sua vida no lugar daquele que não tinha o que oferecer a Deus. Ele assume a nossa culpa, Ele assume o nosso lugar, para que Ele possa nos salvar dessa condição de viver em desobediência a Deus. Mas o triste é que nós, apesar de termos essa revelação já histórica para nós, muitas vezes a gente ainda não reconhece Jesus como nosso Salvador. No dia em que os seus olhos forem abertos,
no dia em que você reconhecer que você não vai conseguir chegar para o mérito próprio, no dia em que você reconhecer que você precisa de um Salvador, que você precisa reatar o seu relacionamento com Deus quebrado pelo seu pecado, aí é quando Jesus Cristo é revelado para você pela primeira vez. É quando você olha para Ele e faz: Senhor Jesus, eu preciso de você. Me limpa do meu pecado, me restaura junto ao Pai. E aí se inicia esse conhecimento, esse relacionamento, né, a partir dessa revelação de Cristo a nós. E esse presente, essa graça dada por Deus, não é mérito nosso, nem nunca será. Mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa muito sincera para você. Se você já conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, este conhecer deveria estar em toda oração sua. Essa gratidão por conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador deve estar em cada oração sua, não por hábito, mas por gratidão, por perceber o valor do tesouro que nos foi dado. Porque de tudo o que Paulo sofreu, o que ele agradecia era aquilo que Deus havia dado. Não era o que ele havia feito. A salvação em Cristo Jesus precisa ser algo que alegra o nosso coração na nossa vida e na vida dos outros. Porque ela mudou e muda completamente a nossa vida. Ela precisa estar presente nas suas orações, mais do que nas suas refeições. O nosso coração, conforme lê a palavra de Deus, entende, estuda, precisa se alegrar, se exultar nesse enorme presente da graça salvadora de Jesus Cristo. Porque esse presente, uma vez dado, nunca mais você perde. Porque ele foi dado. Se fosse conquistado, talvez Deus pudesse requerer de você um dia. Mas ele foi dado a nós. Então, meus irmãos, não vai adiantar eu falar da revelação de Cristo na história, se Cristo ainda não foi revelado para mim pessoalmente. Se eu ainda não conheço a Cristo pessoalmente. Se eu não me relaciono com Cristo. As pessoas hoje em dia, que não conhecem a Deus, as pessoas que têm pouco conhecimento da palavra, ou manipulam o conhecimento da palavra, elas forjam um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Eu sigo alguns perfis, de ativistas não cristãos de propósito, para poder ver qual é o discurso do mundo, o que é que eles defendem. E é muito interessante como Jesus é extremamente seletivo para eles. O mundo quer um Deus que não os peça nada. O mundo quer um Deus que não diga nunca que eles estão errados. O mundo quer um Deus que concorde com tudo que a gente quer fazer. Então, nessa história, como é que eles pintam Jesus? Com recortes. O Jesus do não julgar. O Jesus do amor, o Jesus que morreu. Mas o Jesus raça de víbora fica do lado. O Jesus que morreu por conta da ira de Deus contra o ser humano, por causa do pecado, fica de lado. Nós precisamos conhecer Jesus não como um ideal. Nós precisamos conhecer Jesus pessoalmente. Nós não adoramos um poder e uma energia. Nós adoramos uma pessoa divina, que é Jesus Cristo,
o nosso Senhor, em que Paulo faz questão de repetir e repetir. Sempre dou graça a Deus pela graça que foi dada a vocês em Cristo Jesus, do modo que vocês forem enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês, da maneira que, enquanto aguardam a revelação do Senhor Jesus, e também vos guardará irrepreensível no dia do Senhor Jesus, fiel é Deus, que foram chamados à comunhão com seu Filho Jesus. Você entendeu como Jesus é importante, central? Ele precisa ser do meu dia a dia e não uma ideia. A igreja de Corinto, a igreja de Casa Caiada, a igreja de Rio Doce, a igreja de Nova York, a igreja de onde tiver igreja, tem problema. Se você acha a sua igreja está perfeita, não se preocupe, passe mais tempo nela. Você vai achar. Enquanto a igreja for uma união de pessoas pecadoras, vai ter problema dentro da igreja. A igreja de Corinto ela era especial. Com o passar do tempo, você vai enxergar o nível dos problemas que tinham em Corinto. Se você ainda não leu a carta de 1 Coríntios, vou falar agora como pastor, tenha vergonha, separe um tempo nessa semana e leia a carta de 1 Coríntios. Você vai poder entender um pouco do todo, porque aqui a gente vai ficar sempre dando uma prévia dos próximos capítulos, mas expondo os versículos que estão aqui. Então é interessante que você tenha uma ideia do todo. Então, a igreja de Corinto, apesar de que toda igreja tem problema, a igreja de Corinto ela tinha muito problema. Mas mesmo com os muitos problemas que a igreja tinha, Deus havia abençoado ricamente aquela igreja. Cristo não só foi revelado a eles, mas por estarem unidos a Cristo, eles também foram enriquecidos. Olha lá que fala o versículo 5. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele. Nele quem? Em Jesus Cristo. Em toda palavra e em todo conhecimento. Paulo aqui cita 3 aspectos em que a igreja foi enriquecida. Na palavra, no conhecimento e depois, no versículo 7, ele fala nos dons. E eu quero tratar esses 3 aspectos com você. Nessa perspectiva aqui da palavra, né, do falar, do pregar, Paulo fala que eles foram enriquecidos com a palavra. E a gente pode ter vários sentidos aqui, mas eu quero me ater ao sentido da palavra de Deus. Paulo pregou a palavra de Deus em Corinto. A palavra de Deus chegou em abundância em Corinto. Eles tinham a palavra de Deus para compartilhar uns com os outros. E isso os enriqueciam, porque quando nós temos a Jesus Cristo na nossa vida, nos é dado o entendimento de começar a compreender a palavra de Deus. E de podermos também, assim como os coríntios, ser enriquecidos com a palavra de Deus. A palavra de Deus é onde nós podemos conhecer mais do nosso verdadeiro tesouro, que é Jesus Cristo. Se nós declaramos que amamos a Cristo, mas não conhecemos a palavra, a gente vai criando esse Jesus deformado aí, que eu já citei. Ser enriquecido com a palavra, meus irmãos, acima de tudo é um trabalhar do Espírito Santo, em que nós vamos lendo, estudando e aprendendo, e o Espírito Santo vai traduzindo aquilo para o nosso coração. Mas dizer que é um processo encabeçado pelo Espírito Santo não significa dizer que não tem esforço pessoal meu e seu. Claro que tem. Como livro humano e divino, na parte divina o Espírito Santo vai lhe ajudar. Mas na parte do estudo do contexto histórico, dos textos, de você entender os problemas que estavam sendo vivenciados, de entender os gêneros, como a Bíblia é dividida, tem que estudar. Tem que correr atrás. Para que nós possamos compreender, nos alimentar da palavra de Deus e sermos enriquecidos.
Mas o que Paulo fala aqui é que não é que um foi enriquecido e o outro foi enriquecido. Mas Paulo fala que eles foram enriquecidos como um todo, porque em tudo vocês foram enriquecidos. Paulo aqui não está falando a indivíduos, mas ele está falando a uma igreja. A palavra de Deus em nós cresce muito mais dentro de um contexto comunitário. Como é que você cresce mais? Sozinho ou junto com outras pessoas que estão buscando o mesmo que você? Pegue qualquer coisa. Você está aprendendo a fazer uma nova coisa. Estou aprendendo a mexer em carro. Você vai aprender mais rápido sozinho ou com várias outras pessoas que estão aprendendo o que você está aprendendo? Ah, em comunidade. Ah, é. Qualquer coisa que nós precisamos aprender, nós aprendemos mais em comunidade. Esse é o problema de você achar que você pode, tá com Jesus e não está com a comunidade. Porque Cristo se revela de várias formas em cada pessoa e essa soma nos enriquece. Quantas vezes você leu a palavra de Deus, pensou uma coisa ou outra sobre o texto, quando você foi para o seu pequeno grupo, quando você foi para a pregação, você foi enriquecido. Só por compartilhar aquele texto um com o outro. Cristo, meus irmãos, ele se revela na comunidade, nos uns aos outros, quando nós compartilhamos as riquezas da palavra. Nós precisamos compartilhar e nos enriquecer uns aos outros com a palavra de Deus. Porque Paulo dava graça a Deus, porque os coríntios estavam sendo enriquecidos com a palavra de Deus. O texto também fala sobre conhecimento, que eles foram enriquecidos em todo conhecimento. Gente, conhecimento, ele pode ser uma bênção e ele pode ser uma maldição. Vou ensinar para você por quê. Porque o conhecimento, ele é a prévia da prática. Você não tem como fazer uma coisa que você não conhece. Mas quando o conhecimento é um fim em si mesmo, eu estou conhecendo para conhecer, ele é uma maldição. Por quê? O conhecimento pelo conhecimento, ele produz orgulho. E o conhecimento pelo conhecimento, meus irmãos, traz juízo de Deus. Porque a Bíblia fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. Se você tem muito conhecimento, o que é que está sendo cobrado de você? Muita prática, meu irmão. A gente pode ter muito conhecimento da palavra de Deus, mas ser um tipo de conhecimento ruim. Muitas vezes a gente aprende coisas sobre a Bíblia, mas essas coisas não saem da cabeça. Elas não descem para o coração, nem muito menos aparecem nas mãos. A palavra de Deus não é uma enciclopédia de curiosidades para nós, a gente poder dizer datas, nomes, referências. Que bom que você sabe isso. Igual Jesus dizia para os fariseus, vocês estão dando dízimo da hortelã. Você já cultivou hortelã para dar dízimo de hortelã? Rapaz, hoje deu 10 folhinhas, uma folhinha do templo. Jesus fala, do que é que adianta você dar dízimo do hortelã se você não tem misericórdia do seu irmão? A Bíblia nos é dada para que a gente possa viver aquilo que está nela. Há muito tempo atrás, acho que poucos aqui vão lembrar dessa época, até porque a gente estava quando o Casa Caiada ainda era na outra igreja lá atrás. Meu pai pregou em cima de um texto, por 6 meses.
Sede, pois, meus imitadores, né, como filhos amados. 6 meses foi pregado o mesmo texto. Porque quantas implicações há de ser imitadores de Cristo como filhos amados? Saber as implicações e não vivê-las não serve de nada. Mas Paulo fala que a palavra foi pregada, que eles foram enriquecidos com o conhecimento, e mais para frente a gente vai ver que alguns deles transformaram esse conhecimento num conhecimento ruim ao longo da exposição da palavra de Deus. Então, o conhecimento bom é quando nós labutamos, quando nós meditamos para transformar esse conhecimento em prática. E isso também é um processo comunitário. A Bíblia fala lá em Provérbios 27, 17, assim como o ferro afia o ferro, assim um amigo ajuda o outro. A gente vai se afiando um ao outro. Quando nós vamos compartilhando aquilo que Deus está nos desafiando, nos ensinando, nós vamos sendo instrumentos uns na vida dos outros, revelando Jesus Cristo em nós. E Paulo também fala que a igreja de Corinto havia sido muito abençoada nos dons, de maneira que não lhes falta nenhum dom. E eu consigo dizer esse caso caiado também. Qual é o dom que a gente não tem aqui dentro? Deus tem nos abençoado ricamente com pessoas diferentes, com dons diferentes, para que a igreja seja servida. E aqui só tem como você entender isso no contexto comunitário. Por quê? Primeiro, ninguém tem todos os dons. Ninguém tem todos os dons. Quando eu era criança, tinha um joguinho, não sei quem vai lembrar agora, viu? Era chamado Super Trunfo, lembra? Era um joguinho de carro, assim, tinha vários carros, mas tinha um que era o Super Trunfo. Quem batalhasse contra ele, perdia. Não existe o Super Trunfo crente. Que ele tem todos os dons. Não existe. Porque a Bíblia nos fala que nós somos como membros diferentes, têm funções diferentes, servem ao corpo de maneira diferente, e a beleza está na diversidade, gerando unidade. E mesmo que alguém tivesse todos os dons, ele não seria autossuficiente. Sabe por quê? Porque o dom não é para você. O dom é uma ferramenta que Deus nos dá, espiritual, para servir a igreja. Então, na verdade, se eu tiver todos os dons, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Mas a Bíblia nos ensina que ninguém tem todos os dons. Então, Cristo é revelado entre nós quando nós entramos em ação. Quando nós não só sentamos e ouvimos e aprendemos e falamos, mas quando nós dobramos as nossas mangas e vamos para a prática. E aí você precisa pensar em avaliar se o meu dom está em exercício dentro da igreja. Dentro do local em que eu estou inserido. Porque a Bíblia critica todo dom que está sendo enterrado. Do que adianta uma igreja enriquecida com dom que não usa? Adianta alguma coisa? Não adianta. A igreja forte, a igreja viva, é aquela que recebe as capacitações, as bênçãos de Deus e coloca em prática. Senão, deixamos de agir como o corpo de Cristo e viramos espectadores de Cristo. Todas essas riquezas que Corintos tinha, era a evidência de que Deus estava agindo neles. Ele fala só, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, isso como testemunho de que Cristo está sendo confirmado em vocês. Todas essas coisas que vocês vão recebendo, é a evidência de que Jesus está trabalhando em vocês. Os dons são evidências de que Jesus está em nós. A gente conseguir aprender da palavra, reter e colocar em prática, é evidência de que Jesus está em nós. Compartilhar isso com os outros, enriquecer uns aos outros, é evidência
de que Cristo Jesus está em nós. E é vivendo aquilo que nos é dado que nós servimos ao Deus e ao Senhor da história. Nós temos uma grande responsabilidade com a nossa geração. Porque só nós podemos ser usados para alcançar a nossa geração. Quando ela passar, não tem como a geração seguinte acampar. Nós precisamos vivenciar o Evangelho de maneira prática, no dia a dia. Olhe para a sua semana e veja como aquilo que Deus tem enriquecido você tem se tornado prático. Porque Cristo precisa ser visto entre nós. A Bíblia fala que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus pelo amor que nós temos uns pelos outros. Meus irmãos, a igreja e a carta de Corinto nos traz algumas garantias. Primeira coisa, o poder transformador de Deus é real. Não existe contexto ou situação tão difícil que você olha e fala, rapaz, aí não tem mais jeito não. Eu sei que a experiência, a análise dos fatos, nos leva, muitas vezes, a fazer essa declaração. Mas quando Deus está na jogada, quando Deus está ali naquela história, aquilo que a gente acha que é o fim, pode ser uma vírgula. Então, a carta de Corinto nos deixa essa primeira garantia, que o poder transformador de Deus é real. A carta de Corinto também vai nos deixar uma certeza. Nós teremos problemas reais. Porque mesmo onde Deus derrama muito conhecimento, muita palavra, muito dom, tem problema também. A gente não está isento de problema, seja pessoal, seja comunitário. Não estamos. Mas a maior garantia que a carta de Corinto e a palavra de Deus nos dá é que tudo um dia vai ter fim. Porque a história não é cíclica, nem muito menos sem sentido. Ela tem um início e que ela está caminhando para o seu fim. Porque o texto aqui nos diz o seguinte, de maneira que não lhes falta nenhum dom, versículo 7, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, e Jesus não já foi revelado? Ele não já veio? Como é que Corinto agora está esperando a revelação de Jesus? Versículo 8. Ele também vos confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia, com D maiúsculo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que dia você acha que é esse? É o domingo. Não, não é o domingo. É o dia em que Jesus voltar. No dia em que Jesus voltar, Ele vai refazer todas as coisas. A história, como nós a conhecemos, entrará numa outra fase, numa outra era, em que a Bíblia nos dá apenas luzinhas. Na nossa caminhada aqui, na nossa luta contra o pecado, muitas coisas vão ocorrer que não são da maneira ideal. Nós muitas vezes vamos nos entristecer com aquilo que nós fazemos contra Deus, todo culto praticamente, todo dia praticamente, se não é praticamente deveria ser, a gente pede perdão a Deus, porque temos feito algo contra a vontade de Deus. Muitas vezes a gente pode ser levado pelo desânimo, pela desesperança. Podemos questionar se Deus ainda está agindo. Mas nós precisamos lembrar e pregar ao nosso coração que as coisas estão rumando para um fim. O dia de Jesus Cristo. A grande obra da salvação de Jesus Cristo na nossa vida começou quando Ele nos chamou.
Aquele dia lá. Quando Jesus Cristo nos chamou para Ele e disse, eu quero você, você é meu filho. Começou ali. Começou ali a revelação, que na verdade ele começou na eternidade, quando Deus lhe escolheu. E o interessante desse texto é que ele fala disso, olha, Deus está dando os dons, para que vocês possam ser suporte um na vida do outro, até que Jesus Cristo seja plenamente revelado. Aí a gente não precisa mais de dom. Porque no dia que Jesus Cristo for revelado, a gente deixa o pecado de lado, seremos transformados. O nosso relacionamento com Deus não é mais pela fé, mas é sim de vista. E nós estamos agora vivendo inteiramente, todos juntos, para a glória de Deus. Esse não é um conto. Isso não é uma imaginação que a Bíblia nos coloca. Tão certo como a Bíblia prometeu que Jesus um dia viria como Salvador, a Bíblia promete pela própria boca de Jesus que Ele vai voltar. A Bíblia termina assim. Lá em Apocalipse, capítulo 22, Jesus fala lá no finzinho, eis que venho sem demora. E escreve essas palavras. No dia de Jesus Cristo, nós seremos revelados como filhos de Deus. Seremos revelados como pecadores perdoados, como santos. E tomaremos parte no reino de Deus. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Meus irmãos, falar sobre colocar o nosso conhecimento em prática, falar sobre colocar os nossos dons em prática, envolve entendermos que Deus está nos dando um privilégio de participarmos na obra que é dele. Ele vai fazer comigo ou apesar de mim. Precisa não ser um peso, mas um privilégio de nós sermos usados por Deus. Colocar tudo que nós temos a favor do nosso Senhor em prática, em sacrifício, entendendo que nós estamos vivendo um tempo para isso. Você só tem uma vida para dedicar a Deus. Esse dia vai chegar, e as coisas que a palavra de Deus nos promete vão chegar. E é exatamente por isso que você tem essa expressão no versículo 9. Ele também vos confirmará até o fim, versículo 8, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus. Mas, o que é que tem a ver? Fiel é Deus? Significa que Ele vai cumprir o que Ele está dizendo. Gente, quando Deus diz algo, a fidelidade dele impede ele de quebrar. Não é feita nossa, não. Que vai casar, promete mundos e fundos para Deus e para a esposa, para o marido. Alguns anos depois, o que é que faz? Quebra. Ué, mas não tinha dito que era fiel? É porque a nossa fidelidade a gente consegue quebrar pelo nosso pecado. Não é com Deus. Deus é fiel a Ele mesmo naquilo que Ele promete, naquilo que Ele fala, porque senão Ele se torna mentiroso. Por conta da fidelidade de Deus, nós podemos descansar tranquilos que nas nossas lutas aqui na terra, Deus está conduzindo a nossa vida. Nos cabe sim fazer aquilo que Ele nos pede, mas nos cabe sim descansar no controle dEle. Não perca de vista, meus irmãos, na luta do dia a dia, que o grandioso e verdadeiro quadro pintado por Deus, pintado pela palavra, vai de fato acontecer. Estamos caminhando
para ver o dia em que Jesus Cristo não só foi revelado pessoalmente na nossa vida, não só é revelado na vida da nossa comunidade, mas será revelado plenamente, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Esse dia está marcado no calendário, no relógio do nosso Senhor. E Ele vai chegar. Só nos cabe caminhar para que Deus também nos dê a característica que é dele para nós. E Ele possa dizer para a gente assim, ó, servo bom e fiel, entra no teu descanso. Você acha que vai ter coisa melhor na vida do que ouvir isso de Deus? A vida não é cíclica nem sem sentido, a sua vida também não precisa ser. Agora, sem Jesus ela vai ser. Jesus é o único que pode dar um sentido verdadeiro para você. Porque o grande problema da gente é que a gente começa a colocar outras coisas no lugar de Cristo. E quando nós perdemos aquelas coisas, a nossa vida perde o sentido. Não faça isso com a sua vida. Qualquer Deus falso tem promessas falsas para você. Somente quando nós temos o Deus verdadeiro, que nós podemos confiar que as promessas dele são verdadeiras. Um dia, meus irmãos, Cristo não vai ser mais pregado. Cristo vai ser visto por todo mundo. Uns vão se ajoelhar, chorando de amargura no coração por não tê-lo reconhecido antes como Senhor. Outros vão se ajoelhar com o coração cheio de gratidão, porque finalmente o dia do Senhor chegou. Eu dou graças a Deus pela vida de cada um que está ouvindo essa pregação. Eu dou graças a Deus porque você hoje está tendo a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. Quero dar um conselho para você, não saia daqui sem Ele. Não saia daqui sem Jesus Cristo na sua vida. Amém? Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite, por esse domingo que o Senhor nos concede, Senhor Deus, estarmos aqui, reconhecer e adorar e aprender, ó Pai, da Tua Palavra. Pai, eu não conheço o coração de cada um que o Senhor trouxe para cá hoje à noite, não conheço. Não sei o quão cotidiano ou quão difícil foi chegar aqui, mas que ao sair daqui seja diferente. Que nós não nos acostumemos nunca com as bênçãos dadas por Ti, Senhor. Que o nosso coração sempre exploda, Senhor Deus, em alegria, em gratidão, em ação, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Mas, Senhor Deus, o Senhor trouxe alguém aqui, ó Pai, nessa noite. Porque Tu quiseste te revelar a ela pela primeira vez. Mostra, Senhor Deus, quem Tu és. Quebranta o coração dessa pessoa, Senhor, e atrai, Senhor Deus, para Ti como um filho amado, ó Pai, pelo qual o Senhor morreu. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio maravilhoso de Te conhecer e ouvir a Tua santa palavra, ó Pai, que fala sobre Ti. É assim que nós Te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.